next episode of the amazing digital circus, it's time to soak in the sun as everyone has a fun-filled day at the beach. On the next episode of the amazing digital circus, it's time to soak in the sun as On the next episode of the amazing digital circus, it's time to On the next episode of the amazing digital circus, on the next episode, it's time to, it's time, 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 Para o coração, porque esse episódio 7 do Incrível Circo Digital promete traumatizar muita gente aí. Hoje nós vamos falar sobre esse trailer que, olha, tem rostos humanos, um labirinto, o Kinger apontando para a Pomni, a Agatha toda traumatizada, a Zubble sentindo dor, o Caine sendo maligno, o Jack se lembrou de tudo, ele achou as memórias dele e dos seus amigos que o Caine fez questão de esconder e ainda postar aquela porta na comunidade, dando a entender que alguém vai sim conseguir sair do circo digital nesse episódio. Vamos falar e destrinchar tudo isso agora. Esse episódio, meu Deus. Então, sem enrolação, vamos fazer a análise do trailer e dar uma olhadinha no que a Glitch e a própria Gunzelworks, criadora do Digital Circus, disseram sobre esse episódio. Antes de tudo, vamos falar daqueles rostos misteriosos que apareceram, pois é um caso isolado no trailer que mal dá para perceber. Se reparar bem, acontecem uns flashes com rostos humanos. São esses aí na tela. A qualidade é horrível, mas tudo indica que alguns personagens vão ter flashbacks da vida passada e talvez comecem a se lembrar de tudo. É bem capaz que as memórias deles estejam armazenadas em algum lugar escondido dentro do circo digital. E já que lá nesse local ficariam as memórias da vida real deles, é aí que pode estar a saída, porque se eles se lembrassem de tudo, iriam entender como o circo funciona, e talvez a saída seja bem mais simples do que imaginávamos. E por estarem dando tanta ênfase no Jax, eu acredito que um desses humanos pode ser ele. Por isso ele está desse jeito nesse episódio. Ele deve ter tido flashbacks da vida dele. Ele tá ficando apavorado, perdido, sem entender. E talvez a partir de agora ele comece a mudar. Eu acredito sinceramente que sim. E pelo menos um desses flashbacks seja do Jax. Isso faria muito sentido. Já pensou ele levando o pessoal para recuperar as memórias também, já que ele descobriu o caminho? E aí acontece alguma coisa com ele durante esse trajeto? Por isso ele tá desse jeito, meio travado? É uma hipótese bem válida e bem interessante, não é mesmo? Já que aquele outro rosto pode ser a da Zubble, já que ela também não parece estar legal nesse episódio. Parece que tá sentindo dor. E aquele outro rosto pode ser de qualquer um. Também existe a possibilidade de todos começarem a lembrar de suas vidas e aparecerem suas versões humanas em flashback, mas sim que o Caine tenha pegado essas informações e escondido em um lugar, e é nesse episódio que vamos descobrir isso e o porquê ele fez isso. Outro ponto é que a Gunzelworks disse que nem todo mundo está preparado para esse episódio e que algo vai acontecer que vai mudar tudo. E se ela fosse descrever o episódio 7 em uma palavra, seria: é você. E a Glitch já confirmou que esse episódio vai ser tão grande quanto o anterior. Continuando, vale mencionar uma nova arte que eles soltaram, mostrando todo mundo se divertindo e o Jax lá no fundo com cara de pavor. Por isso eu acho que nesse episódio o Jax não vai ser abstraído, até porque já foi confirmado pela própria Gunzelworks que nenhum deles vai abstrair. Mas sim, eu acho que é ele quem vai descobrir algo pesado sobre a abstração e sobre a saída dos digital. Gravem o que eu tô dizendo. Em seguida aparece aquela cena onde eles estão na praia, provável que seja bem no início essa parte. E depois do Glitch na tela,
surge aquele manequim. E eu acho que aquela voz misteriosa que diz, eu encontrei uma saída, é dele. Afinal, nunca em nenhum episódio deram também ênfase no manequim misterioso. O ponto interessante é que esse manequim está sempre observando alguma coisa desde o primeiro episódio. E sim, eu acho que finalmente eu descobri quem é esse cara, aguenta aí. Continuando, logo depois mostra novamente o Jax bem apreensivo. Ele sempre tenta fingir que está tudo bem, mas talvez ele seja o que mais sofre ali. É por isso que ele escolheu esse arquétipo de brincalhão para disfarçar a dor. A foto que está ao lado dele é da Rivet e do Kaufman. Eu acredito que ele está no quarto dele, quase perdendo o controle. Dá pra perceber que eles eram sim bons amigos, e sempre o Jax está mentindo, fingindo que não liga. Logo em seguida mostra o quarto do Caim. E aqui tem duas coisas bem interessantes. Primeiro são as cores, são as mesmas da Pomni, vermelho e azul. Novo cartão BB Altasly. Ganha até 4 pontos por dólar gasto. Hoje todo mundo quer ter o dente mais branco. Eu definitivamente recomendo o Sensodyne Clinical White. E também são as mesmas cores do Caim quando buga no episódio 6, vermelho e azul, que é uma referência ao livro Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, onde uma IA, a Ian, perde o controle e faz coisas horríveis com 5 humanos. Digital Circus tem uma inspiração forte nesse conto, e pra mim é uma das distopias mais cruéis que existem. Lá, a IA sente ódio e tortura 5 humanos em aventuras, né? Caim também acaba fazendo isso, só que de forma indireta nas suas aventuras. O Caim está cada vez mais perdendo o controle e mostrando sentimentos humanos. Isso fica cada vez mais claro ao longo dos episódios. E eu acredito que no episódio 7 ele não vai ser tão bonzinho assim. Talvez ele faça alguém sofrer simplesmente porque ele pode. Ainda mais se ele sentir raiva. Logo depois aparece aquele mesmo manequim, que eu acredito sinceramente ser um humano disfarçado de manequim para não precisar participar das aventuras. Provavelmente ele sabe como entrou e sabe que existe uma saída. Ele é alguém muito mais importante do que imaginávamos. Não é à toa que ele aparece observando tudo em todo episódio, talvez procurando brechas. Eu tenho quase certeza que ele era sim um humano, entrou no circo, foi abstraído e conseguiu voltar ao normal. Por isso ele está nesse formato de manequim. Porém, nesse processo, ele descobriu muitas coisas sobre o circo e percebeu que o Caim não é tão confiável assim. E sim, existe uma saída e o Caim está escondendo. O porquê, eu não sei. Talvez o Caim até tenha 2 personalidades, é bem capaz. E aquela voz no final que fala que encontrou uma saída, muita gente diz que era o Kaufman, mas a voz do Kaufman já foi revelada e não tem nada a ver. É outra voz totalmente nova. Hey, Coffee. What's up, guys? Essa voz nunca foi mostrada em nenhum dos episódios. E é por isso que eu acredito que seja desse manequim, ele finalmente vai falar. Continuando, nesse glitch, mostra o Caim levantando as mãos como se estivesse pronto para fazer algo. Ele parece nervoso, mas não com ódio, mas nervoso com alguma coisa. Depois mostra Zubble que parece estar sentindo dor. Mas talvez ela esteja tendo um pesadelo, já que a Pomni também teve alucinações como se fosse um sonho. E ela acordou toda assustada. Talvez seja isso também. No próximo trecho aparecem imagens bem rápidas. Vamos olhar uma por uma. A primeira é aquele labirinto que acredita ser um lugar onde a Hagatha e a Pomni estão, porque o fundo é igual e parece o mesmo cenário. Depois mostra a Pomni segurando uma mão pequena, que ela deve ter achado dentro desse labirinto. Deve ser uma chave para alguma coisa. Esse labirinto tem várias semelhanças com o Caim. Será que é algum tipo de esconderijo que ele criou para ninguém conseguir fugir? Só ele sabe a verdade dali? Pode ser. Será que cada um tem a chave específica para conseguir sair do circo e ter suas memórias de volta? Esse potinho que está com um monte de chaves, eu acredito que está com o Jax, já que ele mesmo disse que tem a chave do quarto de todo mundo. Olha a quantidade, misericórdia. Depois mostra o Kinger apontando para a Pomni, mas eu acho que ele não está apontando para ela diretamente. Ele deve estar apontando para os 2 botões atrás dela, explicando o enigma, explicando como isso funciona. Isso combina muito com ele. O Kinger é muito inteligente e esse lugar escuro ajuda ele a se lembrar de como as coisas funcionam dentro do circo. Não acho que ele esteja julgando ela. Sobre o Globo de Neve, não tem muito o que especular, eu não entendi. Talvez seja só parte do cenário. Vocês separaram algo? Comenta aí, por favor. Depois o Caim bugando de novo. Isso já virou regra, cada vez ele buga mais. Depois aparece uma imagem meio sinistra, um manequim com um rosto feliz que parece ter sido desenhado à mão. E aqui eu acredito que esse especificamente seja outro manequim. Pra mim não é aquele que fica observando tudo, e sim outro, beleza? Depois mostra a porta do quarto do Jack se abrindo. Eu acho que alguém entrou para conversar com ele, nada demais.
E por fim, a Haga tá olhando pra frente toda assustada e impressionada com alguma coisa que ela acabou de ver. Eu acredito que a Pomni está com ela nessa parte, nesse labirinto, e que as duas descobriram algo pesado sobre como o circo digital funciona. E meio que agora elas precisam sair dali. Depois aparece uma porta brilhando e um glitch mostrando outra porta diferente. Parece que lá dentro tem o escritório da CIA, apontando que sim, existe uma saída no circo digital. Ou é apenas um cenário 3D, onde a Pomni já passou lá no primeiro episódio. Isso seria meio broxante, né? Mas pode ser que sim. Uma grande frustração. Pode ser também que esse manequim seja um caso isolado. Ele está tentando sair do circo digital porque ele sabe que aquilo ali não é real. E aquela voz dizendo que eu encontrei uma saída não tem nada a ver direto com os participantes principais, né? O Jax, a Agatha, a Pomni, meio que ele tá falando pra ele mesmo. Só que assim, e se um NPC conseguir sair do circo, o que acontece? Já que ele não é um humano, pra onde ele vai? Meio loucura essa minha última teoria, mas quem sabe, né? Eu acho que não, mas loucura, né? Lembrando que pode acontecer do Caim perceber isso e acabar, ó, explodindo ele na frente de todo mundo. Se ele for de fato um humano, isso seria muito impactante, porque o Caim pode fazer o que quiser dentro do circo digital, ainda mais se ele tiver com raiva. Ele só se controla porque ele gosta do pessoal do circo, e isso já foi confirmado. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, vai ter muito vídeo de Digital Circus esse mês. O episódio 7 vai lançar no meu aniversário. 12/12, olha que presentão.